Olá, você que nos acompanha pela JF-TV no canal 35.1 e pelo YouTube. Estamos começando mais uma edição do Câmara Debate, um espaço plural para discutir ideias e debater a nossa cidade. Por aqui sempre vamos convidar 2 vereadores e 2 especialistas para debaterem com profundidade um tema representado por uma questão. Também participarão desse espaço a população e jornalistas convidados. Desta vez, o mediador do programa sou eu, Ricardo Ribeiro. Neste segundo programa, a pergunta: Juiz de Fora é uma cidade segura ou só na estatística? A gente vai tentar responder aqui junto com os especialistas e os vereadores. Assista ao vídeo que levanta as primeiras perguntas sobre esse tema. A segurança pública é hoje um dos maiores desafios do Brasil. Todos os dias, manchetes revelam episódios de violência que abalam famílias e preocupam a sociedade. A migração das narcofacções das capitais para os pequenos municípios e crimes patrimoniais que afetam a urbanidade se mostram como 2 grandes problemas. E foi isso mesmo que a pesquisa do Fala JF mostrou. No levantamento que a Câmara faz anualmente para balizar suas políticas públicas, a segurança foi a 3ª maior preocupação do juiz forano, sendo o combate ao uso de drogas e ampliação do efetivo da Guarda Municipal os 2 principais pedidos. Se, nos dados, Juiz de Fora apresenta um desempenho acima da média, uma queda quase 20% nos crimes violentos e de 25% nos crimes contra patrimônio, como furtos e roubos, considerando o mesmo período nos anos de 2023 e 2024. Casos recentes de arrombamentos de lojas e roubo de fios podem ter diminuído essa sensação de segurança representada pelos dados oficiais do Estado. Para melhorar a segurança, as forças policiais e o poder público têm apostado em ações de segurança comunitária e presença ostensiva. Mas está sendo suficiente? O Câmara Debate discute hoje: Juiz de Fora é uma cidade segura ou só na estatística? Para debater essa questão, escalamos hoje a vereadora Letícia Delgado, do PT, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e o vereador Sargento Melo Casal, do PL, presidente da Comissão de Educação e Cultura. Participam ainda os especialistas Ricardo Braida, que atua como advogado especialista em direito penal e público, e o Sargento Albuquerque, que é comandante do subsetor do Hipercentro de Juiz de Fora da Polícia Militar. Bom, primeiro, para ouvir os especialistas, como andam as estatísticas de segurança na cidade, já vou ouvir a Letícia e o Sargento Melo Casal também, mas eu vou começar com o Ricardo, que ouvir um pouco o lado do judiciário, né? Juiz de Fora é uma cidade segura ou ela é aparentemente segura? Essa é uma visão que ela vai além do judiciário, né? Ela vai passar também por uma visão da administração pública. Eu posso até trazer uma experiência como advogado para essa análise, mas o que eu analiso enquanto dados, sendo professor e advogado atuante, é que é uma cidade segura se comparada a outros centros de mesmo tamanho ou outros grandes centros. É claro que existem problemas que nós temos na cidade, como, por exemplo, os problemas que foram trazidos aqui na introdução desse programa, mas eu acredito que é muito mais um estímulo a uma sensação de insegurança do que ela é real, que ela é concreta. Eu quero ouvir o Sargento Albuquerque também para falar um pouco sobre isso. Já te falei isso em outras entrevistas e repito aqui também na TV Câmara. Você é um dos policiais mais humanos que eu já conheci dentro da corporação, porque você tem uma visão, e não é à toa que você tem uma interlocução muito boa com o setor empresarial, com a sociedade civil, porque você entende o outro lado também e as deficiências que ele traz. Então, até por isso, eu queria te ouvir também nesse trabalho seu do dia a dia, como é que você entende a segurança da cidade e a criminalidade que está envolta nisso. Juiz de Fora, concordando com o doutor, é uma cidade muito segura por padrão populacional, tamanho da população e o tamanho da cidade. Nós temos um índice de crimes violentos muito pequeno em comparado a cidades do mesmo porte. Isso se traduz numa cidade muito tranquila.
O que muitas vezes a gente tem percebido é que certos aumentos em determinados crimes fazem com que a população se sinta insegura, concordando mesmo com o que o doutor estava falando. Quando eu tenho, por exemplo, uma questão de um furto que acontece a uma residência, poucas pessoas às vezes tomam conhecimento daquele furto acontecido naquela residência. Subtraiu uma planta, um vaso de planta na casa de alguém. O máximo ali é que o círculo de redes sociais e presencial daquela família que mora naquela residência talvez seja pequeno. Agora, quando você faz um furto de cabeamento em um prédio do centro de Juiz de Fora, em que 30 famílias, 40 famílias ficaram sem energia, isso gera uma repercussão muito grande. Quando você faz um furto de cabeamento a um hospital e que gera um problema no funcionamento daquele local, isso faz com que haja uma repercussão enorme. Quando você faz um arrombamento a uma loja na esquina mais movimentada do centro da cidade, isso vai gerar uma repercussão enorme. Então, assim, isso gera nas pessoas uma sensação de insegurança. Como já vem uma consequência também do aumento da conexão das pessoas com a internet, com as redes sociais. Antigamente, as pessoas tinham acesso às informações no dia seguinte, por meio dos jornais. Hoje é algo instantâneo. O crime está acontecendo, as pessoas muitas vezes, em vez de ligar para o 190, elas fazem a filmagem do evento para poder enviar o registro para as redes sociais. Então, isso faz com que as pessoas tenham mais acesso à informação e gere nelas, às vezes, um sentimento de insegurança. A gente viu ali os crimes, eles estão reduzindo, até os crimes contra o patrimônio. Mas eu tenho dentro desses crimes contra o patrimônio que reduziram, em linhas gerais, em todos os crimes contra o patrimônio. Mas eu tenho várias modalidades. Quando eu falo, por exemplo, em furto de cabeamento, a gente teve uma onda de furto de cabeamento. Como antes, nós tivemos uma onda de furto de hidrômetros. Então, essas informações aumentou esse índice, mas mesmo com o aumento dele, nós tivemos um índice de furto diminuído no âmbito geral, em todas as modalidades de furto. Então, assim, quando o cidadão ele não tem o conhecimento desta integridade, né, dessa totalidade dos fatos, gera nele esse sentimento de insegurança que muitas vezes nós vemos aí nas redes sociais. Eu quero colocar os vereadores nessa conversa também, porque os dois têm experiências nessa área, né? O vereador Sargento Melo Casal, que veio na Polícia Militar, e a vereadora Letícia Delgado, que vem do Executivo chefiando a Guarda, coordenando a Guarda Municipal. Então, eu tenho uma pergunta comum para os dois, vou começar com você, Letícia, para você falar exatamente qual é a experiência que você traz para a Câmara que tem sido importante para trabalhar esse tema aqui no Legislativo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, a Câmara por esse momento, né, as pessoas que estão aqui com a gente fazendo esse debate, que eu acho que é super importante, que eu sempre defendo que a gente tem que falar sobre segurança pública, né? Muitas das vezes até as incompreensões, até a gente não poder ter espaço para falar o que é legítimo. A sensação de insegurança é algo legítimo, mas ela tem que ser colocada, na verdade, em contexto, né? O que a gente está falando, qual que é a cidade de Juiz de Fora, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, uma cidade que, se você colocar em perspectiva com outras cidades tão populosas como a nossa, tem indicadores de violência que são muito bons, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. Nós temos problemas que têm que ser enfrentados coletivamente, de forma integrada e de forma responsável. E eu acho que foi um pouco isso que a gente tentou fazer enquanto eu era secretária de Segurança, justamente para que a gente pudesse avançar um pouco mais para colocar o município dentro desse debate sobre segurança pública. A gente sabe que, regra geral, quando a gente fala de gestão de segurança pública, a gente tem as instituições policiais, a Polícia Militar que tem seu papel constitucional, a Polícia Civil, as Polícias Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas o papel do município ele vem sendo construído historicamente e muitas das vezes muito incompreendido. Então, acho que a gente veio avançando para construir um plano municipal de segurança, para colocar a Guarda Municipal também como um ator que é importante dentro desse campo da segurança pública, justamente para que o município também colocasse no seu ombro a sua quota-parte de responsabilidade, porque a segurança pública ela é um tripé, né, que envolve União, Estado, município,
também a sociedade civil, cada uma com a sua responsabilidade, mas sempre pensando no bem comum, que é uma sociedade mais pacífica, uma sociedade com menos criminalidade. A gente sabe que indicador zero é impossível, né? Mas onde a gente possa, de fato, garantir a segurança, que é um direito social. Então, acho que esse tempo que a gente veio à frente da segurança foi tentando colocar um pouco na agenda da cidade que a segurança pública também é, dentro da sua esfera de atribuição, sem competir com as polícias, também a atribuição do município, né? E eu acho que isso é um debate muito importante que a gente vem fazendo, e não é um debate só de Juiz de Fora, sabe, Ricardo? Ele é um debate do Brasil inteiro, que vem sendo impulsionado, inclusive, pelo governo federal. As guardas municipais vêm avançando muito e a gente vem tentando acompanhar na medida da possibilidade do município. A gente até vai falar mais daqui a pouco sobre a guarda, Sargento Melo. Vereador, qual a principal diferença que você via antes que você estava na prática para agora aqui dentro da Câmara como vereador? Na verdade, as instituições elas tiveram uma mudança na maneira de se fazer segurança, né? Antigamente era pelo efetivo de pessoas, a gente tinha muita gente. Eu lembro ainda da dupla Cosme e Damião da Polícia Militar. Então, Você foi uma dessa dupla aí? Eu participei muitas noites aí no centro da cidade, em cidades pequenas também tinha essas duplas. E a população se sentia segura em estar vendo o Estado ali presente através da Polícia Militar, né? Isso com o tempo veio mudando pelas dificuldades que o setor econômico. Então a polícia teve que se reinventar nas questões estatísticas. Então hoje é um trabalho bem inteligente, né? Apesar da falta de efetivo, né? As dificuldades que tinham. Antigamente não é só de efetivo, a falta de equipamento, viaturas, era tudo muito difícil. Hoje as viaturas estão aí, os trabalhos estão mais inteligentes, as pessoas estão mais ligadas nas estatísticas, têm trabalhado bem. E o que traz um pouco da visão de segurança para a população, ela ver, né, a instituição presente, a guarda, a polícia militar. E aquele sentimento de perda quando o cidadão ele tem lá um patrimônio furtado, o sentimento de perda dele é muito grande. E hoje as informações chegam muito rápido nas redes sociais. Isso traz aquela sensação de insegurança. É a mesma coisa nós do órgão que trabalhamos em setor público e os órgãos de segurança pública, quando você, na intenção de mostrar à população que a cidade está com pouca câmera, eu não estou falando do caso de Juiz de Fora, você, na verdade, você não está trazendo a sensação de segurança, você está trazendo a sensação de insegurança. Às vezes, a pessoa não saber do que realmente está ocorrendo é melhor do que ela ter o conhecimento imediato, né? Igual, vamos colocar as câmeras abertas para a população toda ver. Nem sempre é isso, né? A sensação de segurança, ela também tem esse senso de responsabilidade das instituições. A Polícia Militar, eu acompanhei desde novo, né? A gente começou a trabalhar nessas partes de estatística também. Quando eu entrei, bem antigamente, né? Peguei a fase do Albuquerque também, né? Agora que era parte estatística, até mesmo no confronto com os crimes organizados, né? Que é o tráfico de droga, roubo, essas coisas. Eu trabalhei muito nesse setor. Então modificou muito quando eu entrei e agora, né? As coisas estão melhor para a instituição. Não em casos de pessoal, né? Mas de equipamentos, de inteligência está muito melhor. Eu conversei recentemente, Ricardo, com o juiz Evaldo Gavazza, né, da Vara de Execuções Criminais, né? E ele defendia até que o executivo trabalhasse com o retorno da casa do albergado para impedir que nas audiências de custódia as pessoas fossem ali ouvidas e voltassem para as ruas. Isso a gente tem conversado muito. Essas pessoas cometem 2, 3, 10, 15 crimes em seguidas, em sequência, e continuam na rua. Qual a sua visão em relação a isso? Você acha que isso ajuda para tentar reter um pouco esses índices aí, mantendo essas pessoas encarceradas ou até nessas casas de Eu acho que o problema está além de novas vagas dentro do nosso sistema prisional. A casa de albergada, ela sofreu com um incêndio, não é isso? E depois disso a gente não teve uma evolução. A gente tem o Ceresp, que foi reformado, temos a estrutura da PEJEC. Então, me parece que esse seja o problema central. Eu queria até fazer uma proposta de divisão aqui sobre o nosso tema dentro da apresentação. A apresentação ela traz 2 problemas centrais na segurança de Juiz de Fora, pelo menos. Um problema que seria a chegada das facções criminosas nessa cidade. Esse é um problema que deve ser discutido profundamente e a partir das suas próprias questões. E um segundo problema que são esses furtos, esses arrombamentos de loja
que ocorrem no centro. Não dá para a gente colocar tudo dentro de uma mesma prateleira. São problemas que devem ser enfrentados a partir de métodos distintos. O Sargento Melo trouxe aqui informações, Letícia também trouxe informações, assim como o Sargento Albuquerque, que são fundamentais para a gente entender melhor esse problema central, vamos falar mais dele, né? De arrombamentos, de furtos, crimes contra o patrimônio. Ok. Nós temos um baixo efetivo da Guarda Municipal, nós temos um efetivo abaixo da Polícia Militar, mas a gente tem que colocar a Polícia Civil também dentro dessa nossa análise. Por quê? Porque não adianta nada registrar uma ocorrência de um furto, de um crime contra um patrimônio, se nós não temos policiais civis suficientes para investigar esse delito. Toda a justiça criminal, ela vai começar com uma investigação preliminar. Ela não precisa ser feita somente pela Polícia Civil, né? Mas tradicionalmente é a Polícia Civil quem dá conta dessa investigação preliminar. Você acha que a resposta hoje é lenta? Ela não é. O problema não está na instituição Polícia Civil, o problema está no efetivo da Polícia Civil. O número de policiais para investigarem o número de ocorrências que chegam até essa instituição de segurança pública, né? Este órgão de segurança pública. Então, se a gente fazer um levantamento do número de ocorrências e respostas que depois se transformaram em denúncias do Ministério Público e depois de denúncias do Ministério Público se transformaram em sentenças condenatórias e depois sentenças condenatórias transitadas e julgadas, esse número é ínfimo. É ínfimo. Então, e não me parece, portanto, que esse problema ele vai ser solucionado pela Justiça Criminal, começando pela persecução da Polícia Civil e depois a resposta com um maior aprisionamento dessa população. Existem outras políticas públicas que acredito que a cidade, através da prefeitura e todos esses órgãos de segurança que eu mencionei aqui, trabalham para tentar diminuir ou coibir a prática desses delitos. Então, a gente poderia pensar, a casa de albergado, a gente poderia pensar, vamos dobrar o número de vagas no Ceresp. O Ceresp ele foi reformado recentemente, ele já está hiperlotado, super inflado. E se a gente aumenta o número de vagas, a gente vai aumentar o número de pessoas presas. E assim vai sendo uma escala que não vai resolver esses problemas pontuais que o Sargento Albuquerque disse, e acho que é muito interessante a gente perceber, tem uma redução dessa criminalidade, mas existem alguns problemas, cabeamento, furtos, arrombamentos, que dão uma sensação exponencial de violência. E a gente não está falando aqui de violência, a gente está falando aqui de um ponto sobre a insegurança dentro de uma grande segurança pública. A gente vai colocar no bloco, a população para falar também sobre esse assunto. A gente está encerrando agora o primeiro bloco. No segundo, nosso debate retorna ouvindo, então, jornalistas, convidados e a população, que é uma parte fundamental nesse tema aqui. Voltamos daqui a pouco. O Campeonato Mineiro de Vôlei 2025 está rolando e a bola vai subir na tela da JF-TV. Sexta-feira, 7h30 da noite, o JF Vôlei enfrenta o Minas, no ginásio Jornalista Antônio Marcos. E a JF-TV acompanha tudo com você. Vamos transmitir ao vivo a partir de 7 da noite. Nossa equipe de repórteres e comentaristas traz toda a emoção da partida. É na sexta, dia 19, aqui no 35.1. A transmissão acontece também no YouTube. O @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores com o esporte da cidade. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em quadra com o JF Vôlei.
Estamos de volta aqui no programa Câmara Debate. A questão em debate hoje é: Juiz de Fora é uma cidade segura ou só na estatística? A proposta é convidar sempre jornalistas para participar do nosso debate. A primeira pergunta é da Renata Monteiro, da Rádio Cidade. A gente acompanha também os casos de furtos de cabos de energia, principalmente, também de invasão e de furtos também em estabelecimentos comerciais aqui na cidade, o quanto isso também está impactando a segurança da população e outras situações também que tenham a ver com crimes aqui em Juiz de Fora. E, recentemente, a Prefeitura, ela anunciou que vai armar a Guarda Municipal a partir de 2026. Eu queria saber se, de fato, essa é uma iniciativa mais eficiente para justamente dar mais segurança à população, se essa deve ser mesmo a iniciativa, a ação, e qual a opinião de vocês com relação a isso, se existe alguma outra atitude que possa ser feita, talvez envolvendo Polícia Militar, enfim, para poder minimizar esses danos aqui sobre os crimes em Juiz de Fora. Uma pergunta interessante, eu queria ouvir, inclusive, cada um opinando sobre isso. Vou começar de lá para cá, até porque eu acho que é uma oportunidade importante você falar do aplicativo, também junto com a questão da guarda, que muita gente não conhece. Nós fizemos um acompanhamento dessas ocorrências, de arrombamento, de furto de cabeamentos, porque hoje nós trabalhamos não com a quantidade de efetivo, mas com a qualidade do serviço prestado. Então, o que a gente faz hoje? Faz um estudo de dias, horários, qual o modus operandi, quem são os autores, traça um perfil desses autores, e aí a gente trabalha o crime voltado para todas essas informações. Dentre esse estudo que foi feito, nós conseguimos apurar que a maior parte mesmo das ocorrências envolvendo arrombamentos e furto de cabeamento, elas têm a participação de moradores em situação de rua. E é importante eu explicar essa situação. Não estou dizendo que todos os moradores em situação de rua de Juiz de Fora praticam crimes contra o patrimônio. Estou dizendo que a quase totalidade das ocorrências de crimes de arrombamento e de furto de cabeamento tem a participação de moradores em situação de rua. Isso é um número concreto. E o que acontece? Eles são dependentes químicos, em sua maioria, e isso faz com que eles tenham que praticar o furto para que eles consigam comprar a droga. Isso é algo muito claro para qualquer cidadão entender. E aí, nós estivemos, a partir desse diagnóstico, estudando formas de tentar melhorar essa questão. Buscamos em Belo Horizonte um projeto que já tem sido aplicado lá, em que se faz um cadastramento dos moradores em situação de rua, uma entrevista com eles. Eles não são obrigados a fazer entrevista, nós os abordamos de uma forma muito cordial, convidamos eles a participarem da entrevista, e ao contrário do que as pessoas pensam, Ricardo, a Polícia Militar tem uma boa relação com essas pessoas que moram nas ruas. São cidadãos como qualquer outro. Faz parte da Polícia Militar servir e proteger. E são cidadãos que também têm que ser servidos e protegidos. Então, nós efetuamos a abordagem deles, fazemos ali essa entrevista mediante o consenso deles, e ali nós conseguimos elencar algo muito importante. Nós buscamos informações da vida desse indivíduo como um todo, de como ele levou o que levou a esse indivíduo ir morar nas ruas, o que dificulta ele ser reintegrado de forma digna dentro da sociedade, o tipo de droga que ele usa, o contato familiar que ele tem, se ele tem algum problema de saúde, algum problema psiquiátrico, se ele tem dependente, se não tem dependente, se tem alguma assistência do governo, se não tem, se recebe algum benefício ou não. Nós fazemos uma pesquisa que dura ali cerca de 20 minutos. Depois nós pegamos essa entrevista e pegamos todos esses dados e comparamos com os dados que nós temos nos nossos bancos de informações sobre aquele indivíduo. Passagens policiais, e ocorrências que eles já estiveram vinculados. E aí nós conferimos essas informações para ver se elas batem, para ter uma precisão nesse diagnóstico que a gente está fazendo.
Depois que nós fazemos isso, nós lançamos essa planilha num dado de vulnerabilidade. Nós estabelecemos algumas coisas que são importantes. Por exemplo, é mais fácil eu tirar um cidadão das ruas com menos tempo em que ele está nas ruas do que o indivíduo que está mais tempo nas ruas. Então, esse é um critério de vulnerabilidade social. O tipo de droga que ele usa é um critério. O indivíduo que é um viciado em álcool ou em maconha, tem um tipo de tratamento. O indivíduo que ele é viciado em crack é outra coisa. Então, assim, a gente vai pegando algumas situações, se tem deficiência, se não tem, e vai jogando nessa planilha, estabelecendo as vulnerabilidades, e a partir daí, nós fazemos os encaminhamentos para tratar esse indivíduo com mais dignidade, né, e tentar resolver a grande questão, que é a grande questão, né, doutor? A questão da dependência química. A gente até, para dar sequência, e você acha que a Guarda Armada vai ajudar esse trabalho? Então, eu queria entrar um pouco nesse assunto antes, posso? Então, eu acho que essa questão que a gente teve, esse aumento, né, de 4 meses dos furtos de cabo, na verdade é algo que a gente tem que analisar, que é algo que acontece em outras cidades também, mas que mostra uma coisa que a gente tem que reconhecer: o crime é um mercado, tá? Então, muitos dos crimes, eles só acontecem porque tem pessoas comprando. Então, obviamente, eu não vou ter, né, venda de drogas se não tiver, eu não vou ter tráfico de drogas se não tiver alguém comprando a droga. E a mesma coisa em relação a essa criminalidade também. Então, acho que uma das coisas, assim, que a gente tem que investir, eu acho que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, as instituições, né, de segurança pública têm entendido isso, né, e não é de hoje, que a gente precisa também de desincentivar que esses estabelecimentos comerciais, ferros velhos, tal, comprem material furtado, porque isso é crime de receptação. Então, assim, a gente precisa de minar esse mercado, porque, obviamente, é muito mais fácil eu ter um resultado proveitoso, como a gente teve ontem, né, nessa operação da Polícia Civil, pegando um ferro velho onde tinha mais de 1 tonelada de material de cobre armazenado. Olha o prejuízo social desse receptador, o que ele estava causando para a sociedade, do que, de fato, né, a gente tentar buscar cada um desses infratores, porque a gente sabe que o sistema de justiça criminal é muito moroso. O sistema de justiça criminal, regra geral, não vai dar conta de todas essas pessoas que estão praticando essas infrações. E tem um outro elemento aí que é muito importante, que eu sempre gosto de falar, é que a gente não pode compreender violência em Juiz de Fora se a gente não entender que Juiz de Fora é uma cidade que tem muita penitenciária e que tem o Ceresp. A gente tem hoje aproximadamente, a gente tem mais de 3 mil pessoas hoje em cumprimento de pena em Juiz de Fora. Isso traz para a gente um problema público que poucas pessoas falam. Aproximadamente 30% das pessoas que estão presas em Juiz de Fora hoje não são de Juiz de Fora. Elas são transferidas para Juiz de Fora, elas vêm cumprir pena em Juiz de Fora, seja por questões de segurança, seja por remanejamento, né, da própria Secretaria de Justiça e Segurança Pública, só que o alvará de soltura delas é cumprido aqui. Essas pessoas saem sem passagem para voltar para casa. Essas pessoas saem sem pessoas de referência, essas pessoas saem sem dinheiro de ônibus e muitas das vezes as pessoas saem sem documento de identidade. Então, essas pessoas também acabam se tornando moradores em situação de rua que elas não têm vínculo nenhum em Juiz de Fora. Então, eu sempre digo que a gente precisa de enfrentar esse problema também dentro do sistema prisional. Essas pessoas não podem ser jogadas na rua do jeito que elas são. Eu já conversei isso com o Dr. Evaldo e com outras pessoas. Se a gente não tiver uma política de acompanhamento do pré-egresso, uma cidade como Juiz de Fora, que tem tanta pessoa presa e recebe tanta transferência, ela vai ter muita dificuldade de identificar todos os moradores em situação de rua, sabe? Porque eu acho que vai ser extremamente cíclico isso. E a gente tem pessoas que são egressas, são as pessoas reincidentes, que saíram do sistema prisional e que estão procurando algum ponto de apoio. Então, acho que essa é uma perspectiva que eu gostaria de trazer, que eu acho ela interessante. Em relação ao armamento da guarda, eu acho que a gente tem alguns fatos, né? Primeiro, é uma decisão da gestão da Margarida. A Câmara Municipal já tinha, em 2017, autorizado que as guardas municipais de Juiz de Fora pudessem usar armamento de fogo. A Guarda Municipal de Juiz de Fora foi criada em 2006 e ela tem um processo de profissionalização que é inequívoco. Tá certo? A gente pega uma guarda municipal que não tinha nem viatura, nem protocolos de operação, nem nenhum sistema de trabalho organizado, e hoje ela é uma instituição reconhecida como uma instituição que traz benefícios para a cidade. E eu acho que o armamento de fogo, ele entra dentro de uma discussão de equipamento de proteção individual. Guardas municipais, para poderem ter mais atribuição do que elas têm hoje, trabalharem à noite, trabalharem em bairros, por exemplo, que necessariamente têm alta criminalidade, elas têm que ter equipamentos individuais de segurança, sim.
Só que tem uma outra coisa que eu também quero dizer, que é o seguinte, não é hoje que guarda municipal vai estar armado. O que se teve início é um processo de habilitação de armamento junto à Polícia Federal, que é um processo extremamente burocrático, moroso, onde eles passam por capacitação, por profissionalização, por acompanhamento psicológico, inclusive vários guardas, caso eles tenham passagem criminal, registro de ocorrência, eles podem simplesmente ter o porte funcional negado. Então, o que a gente está acompanhando em Juiz de Fora é um processo que teve início, mas que não é de uma hora para outra, que vai ser acompanhado por uma instituição que eu particularmente tenho muita confiança, que é a Polícia Federal. Você vê que você não vê casos de extravio de arma na Polícia Federal, você vê um acompanhamento muito rigoroso desse processo, mas que eu acho que é o caminho para uma guarda municipal como a de Juiz de Fora, que vem tendo cada vez mais atribuições. A Margarida anunciou um novo concurso justamente para que ela possa também ir para a rua com um pouco mais de segurança. Então, eu não acho que é o armamento que vai impactar na segurança da cidade, mas sim na segurança daqueles agentes que estão trabalhando e que também não podem ser vistos como alguém que estão desguarnecidos, né, frente a uma criminalidade que a gente sabe que é também uma criminalidade violenta. O vereador Melo também sobre essa questão. E você já responde também, vereador, a pergunta que vem das ruas, já emenda na sequência esses dois questionamentos. Então, vamos ouvir uma pergunta da população. Meu nome é Valéria, meu sobrenome é Amaral. Gostaria de saber se a quantidade de polícia militar e guarda municipal é o suficiente para a cidade de Juiz de Fora ou necessitamos de mais concurso público? Já dá para emendar as duas. Então, não é de hoje que a gente vem pedindo um aumento, né, do número de guardas municipais. São 3 assuntos, praticamente, que eu quero falar de um terceiro, que é a questão do comércio, né, de cabos aqui no centro da cidade, desses setores que mexem com a parte de reciclagem. O centro da cidade, de várias cidades, como é que se modificou esse tipo de furto, esse tipo de situações? Retirando esses comércios das áreas centrais das cidades. Porque você dificulta também o transporte desse material para essas áreas. Muitas cidades trabalharam assim, né? Vamos agora quanto à guarda armada, né? Complementando, porque as falas foram bem feitas, eu não preciso de tanta mais informação, porque as duas falas dos anteriores a nós, né, o Albuquerque e a vereadora Letícia, foram suficientes e enquadram daquilo que eu penso. A guarda, o cidadão que trabalha na segurança pública, ele precisa ter segurança para ele também, para depois ele pensar em dar segurança para o terceiro, não é isso? Hoje nós temos um problema muito sério de furtos, não só na área central de cabeamento, mas também de outros setores da prefeitura, né? Colégios, unidades básicas de saúde, entre outras áreas que fazem parte do próprio da prefeitura. E como você vai colocar um cidadão fardado, uma viatura, deslocando a uma área de zona crente de criminalidade, que hoje não sei se mudou o nome técnico, não sei se mudou, que tenha esse instrumento público lá presente para atender um simples furto na parte da noite. Ele foi acionado. Porque os nossos acionamentos, na maioria das vezes, são na parte noturna. Porque na parte diurna as pessoas estão no seu dia a dia ali, é muito difícil ter um furto ali na parte do dia, porque tem a pessoa para que está na vigilância, o próprio trabalhador está na vigilância. Tem os furtos, a gente sabe que tem, mas a parte noturna é a pior. Então perdemos várias vacinas em algumas unidades básicas de saúde, porque ao furtarem, desligaram o relógio. E as geladeiras, os freezers que estavam com medicamento, com vacinas, foram perdidas. Por quê? A pessoa é acionada, ela não tem como deslocar. Você também não pode colocar em risco um profissional da segurança pública mandando ele ir nesses locais. Ele não tem como ir. Então, as pessoas precisam entender, e essas discussões são de pessoas que pensam que tem que desarmar as pessoas que andam na legalidade, né? E esquecem que a maioria dos crimes que são cometidos, principalmente com a criminalidade de forma geral, são armas ilegais que entram no nosso país, não dos trabalhadores das forças de segurança, né? Isso é um equívoco que a população fica, poxa, vai armar, para quê? Eles vão ficar andando armado? A gente não tem que preocupar com essas pessoas que trabalham com isso, porque é como se fosse uma caneta do juiz, né? Um armamento para mim. Eu tenho treinamento para isso, eu sei o momento que eu tenho que agir com essa arma. As pessoas que usam da ilegalidade o armamento, elas são puníveis, né? Então a gente tem um treinamento para isso. Não é só o armamento que vai chegar para a guarda.
Vai chegar o treinamento, acompanhamento psicológico, a vereadora já falou. Então as pessoas precisam entender que o guarda que está sendo armado ali é um profissional que vai ser preparado para estar com o objeto que ele tem que trabalhar e saber os momentos corretos de agir. Então é equívoco quando as pessoas ficam falando que vai armar guarda para quê? A guarda já deveria ser armada porque é uma cidade de 600 mil habitantes. Você, às vezes, passando fardado, você é um alvo. Você passando em frente a uma casa lotérica. Você é alvo se tiver um assalto lá. Porque a pessoa não sabe se você está armado ou não no momento de fuga, no desespero daquela pessoa. E a pessoa não tem nem como se defender para defender quem está sendo assaltado. Porque ele está fardado, ele está ali sendo destacado pela sociedade. Eu sou guarda, estou aqui fardado, eu tenho que combater o crime e estou desarmado para combater em alguns crimes que aparecem no seu dia a dia. Hoje ele anda com o quê? O guarda? A arma não letal, que é a arma de impulso elétrico. Ele tem taser. Não, você tem ele spray de pimenta, taser e tonfa, né? Porque também tem uma coisa que, assim, você tem o uso progressivo da força, né? Que eu acho que quem é policial tal entende. Os treinamentos é para isso. Então, não quer dizer que necessariamente num confronto você vai usar arma de fogo. Então, isso você passa por um treinamento. E aí, como eu fui secretária de segurança, muitas das vezes eu via dificuldade de você colocar um guarda municipal para atender, por exemplo, uma ocorrência num HPS ou num local à noite, porque você não tinha equipamento de proteção individual suficiente. E o guarda municipal, que é visto como um profissional desprevenido, ele vira alvo também da criminalidade, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conversa com muita tranquilidade, porque o ideal é que você tenha uma força de segurança capacitada, com protocolos rígidos para a utilização da arma e com uma fiscalização rígida também, para que ela nunca tenha que usar arma. Mas, caso tenha que usar, a gente entenda, olha, foi um uso razoável, né, necessariamente de uma forma proporcional. Então, é isso. Então, eu sempre falo assim, eu sou contra armamento da população civil, mas força de segurança devidamente capacitada, que tenha protocolos rígidos de atuação, eu acho que ela sim precisa, né, de estar armada. E terminando o meu pensamento a respeito do efetivo. O efetivo da PM, principalmente nós que somos internos, né, a gente sempre leva ao comando sobre a necessidade de se aumentar o efetivo, né, porque hoje a gente repara, vocês podem ver os eventos que são de cidades, principalmente cidade do tamanho do Juiz de Fora, você vê os eventos que tem, por exemplo, no centro da cidade. Quem são as pessoas da Força de Segurança que estarão de serviço lá? Sempre os mesmos. O efetivo é sempre o mesmo. Mínimo e repetitivo. Às vezes os finais de semana dos policiais hoje não são finais de semana, porque ele tem que trabalhar nesse final de semana, no outro também, para cumprir, porque a cidade cresce, o efetivo se manteve o mesmo, não é que diminuiu... Os eventos aumentam, né? A Guarda Municipal é uma instituição que ela iniciou, teve os concursos, foram acho que poucos concursos para uma cidade desse tamanho, a prefeita parece estar vai abrir mais um concurso agora, mas não adianta abrir também e fazer, vamos ter que fazer todas as vagas que é preciso, você tem que fazer todas as vagas de uma vez. Se você fala assim, hoje eu vou fazer um curso para daqui 6 meses fazer um outro. O órgão público, para fazer esses cursos, ele tem muitos custos, entendeu? Então, quando você for iniciar para fazer um curso desse, você tem que fazer por uma quantidade maior de pessoas que vão ser treinadas, né? No número suficiente, é claro que cada sala de aula tem lá, estabelecido por diretrizes que a lei determina, mas você tem que fazer a capacidade geral de cada sala, para você fazer com que você tenha um gasto inteligente, né? Com o número de profissionais para fazer esses treinamentos, o custo suficiente para comprar o número de munições e armamento que agora a Guarda vai armar, ela precisa ter o treinamento de arma, tem um número por ano que você precisa aplicar o profissional da segurança pública de usar o armamento, não é só treinar uma vez na vida e ficar o resto da vida, não, ele tem que ter o treinamento diário ali com a arma, o diário não, o anual, pelo menos, eu particularmente acho que deveria ser toda semana ele ter o treinamento com arma de fogo e tudo mais. E não só com arma de fogo, com armas não letais também, saber o momento de utilizá-la também, porque todo instrumento da Força de Segurança que é utilizado no momento errado, né, não saber o uso progressivo da força, você também vai estar trazendo uma lesão ao cidadão, às pessoas em sua volta. Então, é só trazer ao município de Juiz de Fora a necessidade urgente de aumentar a Guarda Municipal. São 104, se não me engano, 103. Menos de 100, não? Tem 106, eu acho. 106, 104, 106, mais ou menos isso. É insuficiente para uma cidade de 600 mil habitantes, né? E ela é uma
instituição que é bem trabalhada, bem treinada e com efetivo suficiente, ajuda demais as forças de segurança, né, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil que o senhor citou, que nós no início esquecemos de citar, né? Eles ajudam demais a ação policial na cidade, né? Só para chamar a segunda pergunta das duas e colocar o Ricardo na conversa também. Meu nome é Dandara Diniz, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino e a minha pergunta é: como que pode ser melhorada a segurança pública em torno do espaço escolar, principalmente para aqueles alunos que estudam no horário noturno, visto que o término da aula é após as 10 da noite, o que é um ambiente às vezes muito perigoso. O que pode ser feito para poder melhorar a segurança dos nossos alunos? Eu me sinto à vontade, às vezes, para ficar repetindo algo que a gente já falou antes. Existem muitas possibilidades. Letícia foi secretária de Cidadania, daqui da Secretaria Urbana e Cidadania de Juiz de Fora. E acho que no período da Letícia a gente teve aí alguns fatos importantes, né? A iluminação da via pública é fundamental, as câmeras de vigilância, criar corredores específicos em horários para que nós tenhamos guardas municipais, a polícia militar nesse horário de maior fluxo, mas isso tudo volta ao ponto que estava sendo discutido anteriormente, que é o baixo efetivo, né? Antes da gente de voltar ao segundo bloco, a gente conversando aqui, inclusive, a Letícia disse algo que eu acho que é muito interessante, que é importante trazer para o programa. Que as pessoas se sentem muito seguras quando vem um policial, quando vem um guarda, né? E essa talvez seja uma expectativa, principalmente daquelas pessoas que transitam à noite. Tem algo que foi dito pela cidadã, que também tem camadas que a gente tem que pensar, que pensar em segurança pública a partir da minha perspectiva enquanto homem é muito diferente de pensar na perspectiva de uma mulher transitando nesse período, né? Ela vai ter muito mais receios e medos do que eu. Mas penso que o caminho, de fato, é aumentar esse efetivo da Guarda Municipal. Eu não queria deixar só de pontuar algo que estava sendo discutido na fala anterior. Trazer armamento para a Guarda Municipal, isso é uma garantia da autodefesa, né? Isso não significa a adoção de uma política armamentista de Estado. Então, até para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? Por isso que eu até falando aqui o número de guardas municipais, está falando do aumento de cerca de 100 armas de fogo na cidade que estarão sob vigilância e controle. Não vejo isso como uma repercussão. E trago também mais um ponto, já ligando as duas criminalidades da primeira parte do nosso programa. Não adianta a gente pensar esses horários noturnos de escola somente pensando numa perspectiva central. A cidade ela é ampla, a gente tem a Zona Norte, a gente tem outras regiões que também precisam da segurança pública, né? E quando a gente pensa nesse todo da cidade, fica ainda mais complexo a gente conseguir garantir essa sensação de segurança a toda a população. Principalmente, e aí fazendo aqui o link, em regiões onde a gente já tem facções criminosas. Eu vou voltar nesse ponto, já que ele estava na apresentação do programa. Agora eu acho que a gente consegue ligar um fato, um dado ao outro. Principalmente nessas regiões onde a gente tem facção criminosa. Onde a ilicitude, um regime de exceção, nessas regiões, eles ocorrem. Talvez esses locais sequer adiantariam um maior efetivo. Então esse é um ponto que a gente precisa debater mais seriamente. Eu quero até pontuar a respeito dos locais onde as facções estão estabelecidas. A gente tem reparado o crime organizado. A palavra organizado, ela é um ponto que a gente precisa estar dando uma atenção nessa situação de crime organizado. Porque o crime está estabelecendo em algumas comunidades da cidade e eles estão tentando substituir o Estado. E a população, às vezes, em vez de procurar a polícia militar, tem procurado o que eles falam hoje, né? As palavras que eles têm. Eu recebo vários áudios das pessoas. Melo, fulano de tal procurou o crime e resolveu tal situação que deveria ser o Estado a resolver. E as pessoas estão achando isso uma coisa natural.
organizadamente, eles estão entrando e tentando colocar para a sociedade assim, olha, pode confiar em mim, não chama a polícia militar, a guarda, a polícia civil, não chama nada disso não. Nós temos condições de resolver isso aqui. Aí tem esses tribunais. E a população está entrando nessa organização, achando, não a população de forma em geral, mas algumas pessoas. Há uma semana atrás, uma mãe fez um contato comigo que o filho foi avisado que tinha que apresentar ao tribunal do bairro tal, que eu não vou citar qual é, porque eles queriam conversar com ele uma questão de um problema familiar dele, uma filha, né, que ele pegou e deixou de entregar no dia, uma questão que é o Estado que tem que resolver. E as pessoas estão achando isso natural. Fiquei sabendo de posto de saúde que um cidadão que se rotula lá como o chefe do crime organizado daquela região foi resolver problemas dentro da unidade básica de saúde de um bairro. A gente não pode naturalizar isso, a população não pode naturalizar isso, entrar nessa organização. Porque eles entram assim, em cidades maiores, igual Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, foi assim, normalizando o crime que eles tomaram as comunidades. E hoje o Estado fica com dificuldade de entrar lá dentro. E a população naturalizou isso, né? E aqui em Juiz de Fora é uma cidade muito pacata. Nós temos uma segurança pública, igual nós estamos discutindo aqui, muito boa. Não há necessidade da população estar trocando a sua segurança para tribunais dessas pessoas que se intitulam já ia falar a facção, de facções que, na verdade, eles nunca vão substituir. São eles que vão trazer todo o mal para aquela sociedade. E quando eles tiverem toda a segurança, eles estarão já cuidando da vida da sua família, dos seus filhos, interferindo na sua vida pessoal. A gente vai até no próximo bloco falar mais sobre isso, mas eu queria rapidamente, Sargento, dentro da pergunta que a cidadã fez ali, né, a moradora de Juiz de Fora fez, em relação às escolas, ainda existe aquele projeto que a polícia tinha nas escolas? Sim. Nós temos uma patrulha escolar e ela funciona exatamente para poder fazer isso preventivo nas portas das escolas. E eles têm um contato direto com as diretorias das escolas, exatamente para quando houver alguma necessidade, eles já fazerem um contato direto com eles, inclusive, que facilita todo o sistema de comunicação. E também para fazer um trabalho preventivo no interior das escolas. Eles fazem palestras, eles conversam com os alunos de uma forma direta, na hora dos intervalos, para trazer essa proximidade da polícia militar para dentro do ambiente educacional. Além disso, eu quero aproveitar o gancho para poder falar sobre isso. Muito se fala a respeito da necessidade de ter um policial fisicamente, né? Como antigamente a gente tinha. Eu tinha medo da Rotan, tá? Pois é. A Rotan chegou, pessoal. Hoje, eu falo isso com muita propriedade porque eu sou gestor de 27 redes de proteção preventivas dentro dessa área em que nós trabalhamos hoje. As redes de proteção preventivas talvez tragam uma proximidade para o cidadão como nenhum outro órgão no Brasil tem tanta proximidade com o cidadão quanto a Polícia Militar de Minas Gerais através das redes de proteção preventivas. Se eu abrir meu telefone aqui agora, eu tenho 27 redes, com telefone de moradores e comerciantes cadastrados, que eles comunicam comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana. E eu sei tudo que acontece no interior dos bairros e no centro da cidade, com as informações que eles me repassam em tempo integral. E, ao mesmo tempo, eu me coloco como um prestador de serviço, a ideia de servir e proteger, né? Servindo essa população com informações, com interlocução com outros órgãos, como a gente tem feito demais. Poda de árvore, que é importante, a luminosidade num determinado local onde está escuro, um tráfico de droga que está acontecendo na região, e a gente vai movimentando. Aciona a Polícia Civil, aciona a Prefeitura, e assim vai. Nós conseguimos trazer qualidade de vida, né, para a população através de um contato muito próximo com ela. Então eu posso dizer hoje, porque eu estou com quase 25 anos de polícia, então eu participei dessa fase em que havia o policial fisicamente presente ali, e eu hoje faço parte desse modelo de policiamento novo. Eu digo para vocês que eu nunca tive tanta proximidade com um cidadão de bem de Juiz de Fora quanto eu tenho hoje.
E ele nunca teve tanto acesso a mim, tanta liberdade de falar comigo, de me contar as suas necessidades, os seus problemas, quanto eles têm hoje. Isso faz com que a gente consiga resolver problemas que antes eram problemas que não se resolviam, porque a população não era ouvida. É difícil hoje um órgão da prefeitura, da Câmara Municipal, as portas estão abertas, mas se eles não vierem aqui, é difícil dos senhores saberem o que é necessário. E a mesma coisa acontecia, a gente tinha as portas fechadas. Era uma instituição muito fechada que começou a se abrir. E a partir do momento em que a gente se abre e a gente tem esse contato próximo, a gente consegue buscar informações que são essenciais, tanto para a prevenção quanto para a repressão qualificada dos crimes. Isso tem sido quem ainda não se cadastrou em uma rede de proteção preventiva, procure uma companhia policial militar, vá lá no comandante, as portas do comandante da companhia, as portas estarão abertas. E esse é um projeto que já tem uma longevidade na polícia e ele efetivamente tem apresentado excelentes resultados. Bom, encerramos, a gente vai falar mais sobre isso, encerramos esse bloco em que debatemos se Juiz de Fora é uma cidade segura ou só na estatística. Não sai daí, voltamos já. Semana tem mais Tupi para você. É o Galo Carijó em campo no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio contra o Coimbra. A partir de 3 da tarde, a nossa equipe de comentaristas e repórteres traz todas as emoções do campo para você, aqui na tela da JFTV, canal 35.1. Tá na hora de apoiar o time e vibrar junto. A transmissão acontece também no YouTube, o @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores com o esporte da cidade. Câmara Municipal de Juiz de Fora, em campo com o Tupi. Voltamos para mais um bloco do Câmara Debate. Aliás, você pode participar, entre agora nas redes sociais da Câmara e participe do debate. O endereço é Câmara Municipal JF. Siga lá. Bom, no bloco anterior a gente estava falando aqui um pouco mais sobre a questão da segurança em outro prisma, mas agora eu quero trazer mais uma opinião, a gente vai exibir aqui em vídeo, de um convidado jornalista para falar também. Olá, aqui é Matheus Brum, do perfil Matheus Brum Jornalista e também do site Folha JF. Juiz de Fora tem registrado uma queda nos números de crimes violentos e também no número de roubos. Mas, em compensação, segundo os dados da Sejusp, aumentou o número de furtos aqui na cidade. Como que esses casos de furtos, associados também à intensa divulgação nas redes sociais e principalmente pelo uso de câmeras de segurança em lojas, pelo poder público e também dentro dos estabelecimentos comerciais e residenciais, acaba afetando a percepção de uma falta de segurança na cidade, mesmo com os números mostrando o contrário. Os números, na verdade, de furto diminuíram, né? Os furtos de cabeamentos e arrombamentos a lojas aumentaram. É importante reforçar essa informação. É aquilo que a gente já conversou, né? A percepção é maior porque as redes sociais elas divulgam essa informação para todos. E isso faz com que as pessoas tenham mais acesso ao que está acontecendo na cidade. Acho que Pode falar. Eu acho que eu não pude falar sobre isso no início, mas eu acho que tem uma coisa que a gente chama que é o paradoxo da insegurança, sabe? Que assim, que mesmo que a gente tenha indicadores que são indicadores gerenciáveis, que estão
bem comparados a outra cidade igual Juiz de Fora, as pessoas sentem medo, né? E esse medo, ele é um medo legítimo. A gente não pode simplesmente culpar a pessoa, a população, porque elas sentem medo, porque elas se sentem inseguras. O que a gente tem que trazer também é informações para que elas consigam compreender que muitas das vezes isso é criado por uma coisa que a gente não tem mais controle, que é a ampla divulgação de tudo que acontece na cidade, no país, no mundo pelas redes sociais. Então, eu acho que quando a gente faz isso, traz isso em termos comparativos, olha, se a gente pega, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu era adolescente, eu sabia das notícias pelos jornais escritos que chegavam na minha casa no outro dia. Hoje, a gente tem uma enxurrada de informações e, infelizmente, o crime, as pautas negativas, elas têm muito mais engajamento nas redes sociais do que notícias positivas. Então, isso também é da dinâmica da sociedade que a gente tem que entender, né? Por que a sociedade consome tanta notícia ruim, gosta tanto de engajar em notícias ruins, e quando, por exemplo, a gente fala de uma notícia boa, Juiz de Fora é a 5ª melhor cidade em qualidade de vida, isso não engaja tanto. Então, acho que a gente tem que refletir sobre esses assuntos. Por quê? Porque senão a gente vai pegar um fato isolado, vai transformar numa narrativa generalizante e vai acabar não entendendo que Juiz de Fora é uma cidade boa para se investir, que Juiz de Fora é uma cidade boa para se viver, que Juiz de Fora é a cidade, por exemplo, onde a gente teve o maior envelhecimento no Brasil. Juiz de Fora hoje tem 20% da população de Juiz de Fora é considerada população idosa, enquanto a média nacional é 15%. Isso mostra que Juiz de Fora é uma cidade com uma qualidade de vida boa. Então, acho que a gente tem que colocar essas coisas em perspectiva, porque muitas das vezes a insegurança vem de muito e cria pra gente que está na política, que está nas forças de segurança, que está tentando trazer um debate mais racional, porque a gente sabe que tem crime. Crime tem que ser reprimido, tem que ser prevenido, a gente tem que ter uma gestão da segurança pública responsável, obviamente, mas traz pra gente uma dificuldade até de colocar o debate em termos mais razoáveis, né? Inclusive, só para ilustrar isso que a Letícia está falando, vou trazer um número atual. Nós tivemos, sim, um acréscimo nos arrombamentos e nos furtos de cabeamento, no último mês principalmente, né? No mês final de julho, início de agosto, a gente estava monitorando isso. E aí nós fizemos uma força-tarefa, como eu disse, a gente faz os levantamentos estatísticos e a gente investe de forma pontual para poder tratar aquele evento criminal, aquele fenômeno criminal naquele momento. Nós realocamos esforços de outros portfólios para os dias, locais e horários de maior incidência dessa prática criminal. O resultado disso foi que do dia 8 de agosto até agora, né, até o dia de hoje, nós tivemos a prisão de 20 autores de crimes contra o patrimônio nesta modalidade, no centro da cidade, em flagrante delito. E nós tivemos 9 ocorrências em que nós não conseguimos efetuar a prisão dos autores. Se a gente for fazer estatística, né, o percentual disso aí, nós conseguimos êxito em mais de 60% das prisões dos autores em todos os crimes nessa modalidade que aconteceu na região central e nos bairros adjacentes ao centro. A questão é que desses 20 aí, quase todos já devem estar na rua de novo, né? Isso não é enxugar gente. O que acontece, Ricardo? Muitas pessoas falam isso. Eu escuto muito isso da população. A Polícia Militar hoje está enxugando gelo. Eu tenho uma informação para passar para a população sobre isso e é um sentimento de todos nós, policiais militares. Nós temos o dever constitucional de enxugar o gelo. Por quê? Somos polícia ostensiva de preservação da ordem pública. E pontuando que essas prisões, esse enxugar o gelo, não é só nas questões de furto e crimes de menor potencial, não. A gente fala até dos crimes organizados, de tráfico. Sim. As pessoas dizem, mas vocês ficam prendendo lá. Não é obrigação nossa medir se deve prender ou não. A gente tem que fazer o que a Constituição determina. Sim. Ir lá e cumprir. E quem vai decidir se a pessoa ficar presa ou não é a instituição Polícia Militar. Não somos nós que estamos na ativa, não é isso? E vou falar sobre essa questão dos furtos e as pessoas com essa sensação de que está tendo muito furto e tal. A gente também não pode normalizar, não. A gente não está aqui orientando para as pessoas falarem assim, olha, gente, não vai indignar porque você teve um furto. Não, vários comércios aqui na cidade fecharam. Sim. Né? Por conta disso. O prejuízo e o sentimento de perda pessoal, não só o financeiro, mas o pessoal de um empresário ali no centro sendo furtado toda hora a sua loja,
né? Por N questões, não só da segurança pública de forma geral, da forma institucional, de parte de Estado, mas dele, da pessoa também que tem lá o seu patrimônio, o seu empreendimento, mas ele tem que se indignar, sim, tem que reclamar, tem que estar comunicando, não é isso? Tem gente que fala assim, não adianta chamar a polícia militar, não adianta fazer registro. É isso aí que está fomentando o furto. Porque as estatísticas que a polícia militar, a polícia civil e demais órgãos trabalham em cima das estatísticas. Então, nós não estamos aqui normalizando nada, nós estamos falando assim, ó, se furtar, se fizer qualquer ação, tem que se indignar e fazer contato com as forças de segurança e fazer o seu registro, né? Não só o registro, a gente tentar achar a autoria e tentar, de alguma forma, diminuir, chamando os órgãos para... Assim, é uma pessoa que está no uso excessivo de drogas ou de bebidas, o órgão que é da prefeitura tem que ajudar os setores de segurança para tentar diminuir essa situação. Então vamos agora a mais uma pergunta das ruas. Aqui quem fala é Jamalzinho. A pergunta de segurança pública que eu quero fazer é o seguinte: vocês estão fiscalizando os ferros velhos? Porque estão na roubaeira de cobre danado. E para onde que eles estão vendendo esse cobre? Não está fazendo cordão, não está reciclando. Então é só fiscalizar para onde que eles estão vendendo, né? Acho que essa pergunta já foi respondida aqui, né? E as operações que tiveram, né, Ricardo, de uns 6 meses para cá, né, demonstra que as operações estão sendo feitas de maneira eficiente, né? Mas... porque eu queria aproveitar essa reta final aqui. A gente tem temas importantíssimos para tratar e o tempo é muito curto. Aliás, é um debate que merece até uma segunda parte, porque tem muita coisa para a gente tratar. Mas falando primeiro você queria fazer uma observação? Não, eu quero só para a gente complementar, quando a gente fala de indicadores de violência, eu estava conversando aqui, né, com o sargento, a gente teve ano passado 35 homicídios em Juiz de Fora. Há menos de 10 anos atrás, em 2016, 2017, a gente chegou a ter quase 140. Então, assim, eu acho que quando a gente analisa, né, a diminuição dos homicídios na cidade, a gente vê o estágio que a gente está em termos de segurança pública, né? Então, só queria complementar com isso, que eu acho que é uma informação importante. E a complementação do que o vereador Sargento Melo estava falando, do prende e solta. Não, porque veja qual é o quadro que a gente se encontra em Juiz de Fora. A gente está discutindo nessa noção do prende e solta, mas discutindo aqui os crimes de médio e menor potencial ofensivo, né? Então, estamos discutindo no caso de furtos repetitivos. Não está discutindo de roubo à mão armada que acontece no centro da cidade. Nós não estamos debatendo as questões de crimes contra a vida, né? Claro que tem problemas estruturais no judiciário, como tem problemas estruturais em várias partes da administração pública e dos órgãos de segurança. Por exemplo, a dificuldade, o prolongamento dos processos não ter uma duração razoável do processo, então pessoas que não são condenadas e reincidem. De toda forma, não me parece que essa lógica do prende e solta ela pode ser aplicada para os crimes de violência na cidade, para a gente não trazer essa sensação para os nossos telespectadores. Na verdade a questão é mais dos crimes de furto que traz esse tipo de questionamento no centro da cidade, né? Inclusive, nós estávamos numa palestra e os cidadãos que estavam sentados lá questionaram, né, mas por que eles ficam soltos, né? E aí foi uma explicação técnica, inclusive da promotoria, né, a respeito disso, e a gente tem que estar mostrando à população que não é só a prisão que vai resolver a situação, né? Tem questões de área de saúde pública, né, que precisam ser resolvidas. Onde entra os dependentes químicos. Exatamente, que eu acho que é a fonte principal do problema. Tudo que a gente falou aqui está atrelado a essa questão. Se eu tenho uma facção atuante, é porque eu tenho pessoas que fazem o uso e consumo. Financiamento, além da questão da passagem, porque Juiz de Fora é um ponto bem localizado para a questão do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Mas a questão do uso e consumo, muitas vezes, é o que mantém o exercício das facções criminosas. Então, quando a gente reduz a questão do uso e consumo, trata a questão da dependência, a gente deixa de dar munição para a facção. Da mesma forma, a gente tem a questão do tipo de sensação que as pessoas comentaram aqui, né? Na porta das escolas. Na porta das escolas, no período noturno, eu não tenho muitos furtos e roubos.
Eu tenho que... o que está fazendo ter essa sensação de segurança na porta da escola? É o tráfico que muitas vezes acontece lá. Os arrombamentos, furto de cabeamento que tem afligido o comerciante, o morador no centro da cidade. Qual que é a fonte dele? É o dependente químico que mora na rua e que vai fazer o furto e o arrombamento para poder ter o dinheiro para comprar lá as pedras de crack necessárias para ele poder fazer o uso durante a noite. Mas de fora não corre o risco, tendo aqui o que você está falando, de em breve ter um problema sério em relação à milícia? A questão da milícia ela é muito bem tratada, ela está sendo muito bem tratada. O PCC ele tentou entrar em Juiz de Fora e não conseguiu. Para vocês terem uma ideia da questão do PCC, eu participei ativamente numa parte dessas ações. A Polícia Militar ela fez o controle, eles tentaram entrar em um determinado bairro aqui da cidade. A Polícia Militar fez uma ocupação, serviço de inteligência bem feito, prisão de autores. E vocês verem o domínio que eles estavam tentando ter sobre o local. Eles tinham um aplicativo, como se fosse um aplicativo de Uber, né? Dentro do bairro próprio. E os moradores eles eram forçados a utilizar esse aplicativo e não os aplicativos convencionais. É um tipo de dominação, não só dominação por bocas de fumo, por venda da droga, mas uma dominação econômica sobre o local. Quando a população ela não denuncia para a Polícia Militar as coisas que estão acontecendo e se torna conivente com a ação, por medo muitas vezes, mas se torna conivente com a ação dessas facções, ela está contribuindo para que essas facções tenham controle sobre o local, controle territorial e econômico sobre aquele local. E vai chegar no ponto que aí os comerciantes vão ter que pagar um valor para poder se manterem abertos. Vai chegar um ponto onde eles vão dominar a questão da compra e da venda de qualquer tipo de produto e padronizar para que eles tenham a lucratividade deles. Então, isso é algo inerente às facções. Então, o que tem que ser feito? A Polícia Militar acompanha de perto, tem o serviço de inteligência, a Polícia Civil, tenho certeza, também faz esse tipo de trabalho. O PCC ele não permaneceu no Juiz de Fora devido a esse trabalho que foi realizado, mas é muito importante a população ter essa consciência de que ela tem que fazer parte do sistema de segurança pública. É um direito e uma responsabilidade de todos. E se ela tiver medo de fazer isso, Ricardo, que eu acho que é a pergunta que todos querem saber, né? Você tem mecanismos hoje de fazer isso de forma anônima. Se você pegar o telefone e ligar 181, a sua ligação você não precisa nem dizer o nome. Você vai dizer o que está acontecendo, isso vai para uma central, essa central vai fazer o direcionamento para os órgãos de segurança e aquela situação vai ser avaliada. E tem outro ponto, e é isso. Vereador, que eu queria que você abordasse, que você falou isso junto com o Ricardo também, que a gente está vendo, eu não vou citar nomes aqui para não identificar a situação, mas de pessoas dentro de uma comunidade que foram punidas, uma pessoa em especial, porque ela fez uma coisa errada e levou os policiais até aquela comunidade. Então, ou seja, ela além de agredir alguém e servir a comunidade, ela levou a polícia até lá para coibir essa ação criminosa que ela fez. Então, antes de 2009, nós tivemos aqui uma onda de gangues. Vocês lembram das gangues? Uma gangue matava um jovem de outra gangue, um bairro matava o outro. E foi feito um trabalho muito bom pela Polícia Militar da época. Eu fiz parte disso, entreguei inclusive estudos a respeito dessas gangues com fotos, tudo relacionado. Quem fazia parte na época era o doutor na vara de chama de Zé Armando? Doutor Zé Armando, que fazia parte, entregamos para ele esse estudo. Então a Polícia Civil veio acompanhando, a Polícia Militar veio acompanhando. E agora, de novo, quando entrou o PCC, começou aquelas guerras de gangues na cidade de Juiz de Fora, a Polícia Civil e a Polícia Militar tiveram um trabalho essencial. Mas a gente não pode esquecer a característica do povo mineiro, principalmente o povo de Juiz de Fora. O mais importante para a nossa instituição é a presença do povo do bem nas comunidades, comunicando as forças de segurança. E a população de Juiz de Fora está de parabéns, porque ela ajuda demais, gente. A pessoa se indigna se uma pessoa começar a andar com armamento na rua. Porque é o que eu falei no começo dos blocos, né? Sobre a normalização do crime organizado. O cidadão não pode normalizar com o crime dentro da sua sociedade. Exatamente. De maneira alguma. Se ele não quer aparecer, ele tem que arrumar os caminhos necessários
ele fala, denunciar de alguma forma, porque a essência do povo de Juiz de Fora, o povo mineiro, é que mantém a qualidade hoje de segurança que nós temos nas nossas cidades. Porque se não cuidarmos disso, a população não cuidar do próprio local onde ela mora, não fazer as denúncias, parar de procurar crime organizado para resolver problemas da sociedade dentro daquela comunidade, nós vamos virar um Rio de Janeiro, vamos virar um São Paulo da vida, onde o controle hoje é lá dentro da comunidade, sem a presença do Estado. Mas aí eu quero fazer uma provocação a vocês, dois vereadores, né? Isso não seria também um pouco do enfraquecimento das antigas sociedades para o melhoramento de bairro? Não houve uma pouca efetividade da participação dessas pessoas dentro das discussões dos bairros? Ia ter um enfraquecimento dessas associações ou não? Eu acho que não. Eu particularmente, toda vez que eu participei, quando eu fazia parte da Comissão de Segurança Pública, as discussões dos bairros eram feitas com a Polícia Militar, que tem os canais aí. Mas eu falo assim, os moradores não pararam de participar dessas discussões, não? É sempre... Aí nós entramos naquele negócio. As pessoas que se disponibilizam a cuidar do ambiente onde eles moram são sempre as mesmas, os representantes de bairro. Muita gente não quer ter aquele desgaste que outras pessoas estão preparadas, né? A sociedade ficou um pouco carente de figuras que queiram demonstrar a vontade. Não, deixa eu cuidar desse espaço onde eu moro, né? Nós estamos hoje sempre as mesmas pessoas. Passa anos e anos, quando você vai na reunião comunitária, tá lá a mesma pessoa sentada. Eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, pode falar. Eu acho que quando a gente fala um pouco dessa discussão, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, que quem tem o monopólio legítimo da força é o Estado. Né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso e explicar para as pessoas que se eventualmente tem uma facção criminosa que está querendo organizar o seu território, o seu bairro, a gente precisa de encontrar mecanismos sim para denunciar. Sabe? Seja procurar uma rede mais protegida, seja procurar a polícia, seja se organizar, porque, de fato, esse é o caminho para o esgaçamento da vida social. Então, assim, todas as cidades hoje que estão tomadas pelo crime organizado normalizaram, como bem disse, né, o vereador Sargento Melo, essa relação com a criminalidade e, consequentemente, a coisa toma uma proporção que eu acho que não é a proporção de forma nenhuma que a gente tem em Juiz de Fora, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente ouve essas realidades onde, de fato, você tem a criminalidade querendo tomar bairros, criar leis que são próprias, né, para a organização daquela população e, de fato, isso não pode ser normalizado. Eu acho que é bom a gente enfrentar esse problema de frente. Mas eu acho que, pegando um pouco o que o Ricardo colocou, eu acho que hoje a gente tem uma crise de liderança, assim. Eu sempre digo que a gente tem que falar sobre segurança pública e não é falar sobre segurança pública só em âmbito institucional. A gente tem que trazer a população para debater segurança pública. Por isso que eu sempre fui uma fã de conselho de segurança pública, acho que a gente tem que ter conselhos regionais, eu acho que a gente tem que sentar com a população nas igrejas, nas associações de moradores, nas casas, para debater aquilo que está incomodando a pessoa. Né? Porque muitas das vezes, para aquela mãe, o que está acontecendo? Olha, eu estou sentindo medo porque minha filha está chegando em casa a tal horário. São situações, às vezes, que quando a gente cria espaços de escuta, a gente também fortalece a relação de confiança do Estado com a população. Então, eu acho que existe um distanciamento, né, das pessoas do debate sobre segurança pública, o que eu acho que é ruim. A gente tem as associações em alguns bairros tentando se reorganizar, eu tenho visto esse processo em Juiz de Fora, muitas associações tentando se reorganizar, criando novas lideranças, mas eu acho que é um processo de fortalecimento comunitário que tem que ser incentivado, porque aí sim você consegue identificar os problemas, porque, por exemplo, o problema de violência no bairro Bom Pastor, de forma nenhuma, ele é o mesmo problema de violência no Vila Ideal, como não é o mesmo problema de violência no Ipiranga, não é o mesmo que eu tenho no centro da cidade. Né? São relações diferentes, são demandas diferentes, são sociedades que sentem a criminalidade de forma muito diferente. Né? Eu tenho populações com níveis, né, de pobreza, desigualdade diferentes. Então, eu acho que a gente precisa de incentivar que a população debata a segurança pública, procure as instituições policiais, procure a Câmara, procure esses atores que podem ajudar, né, a ouvir, porque eu acho que a partir da oitiva a gente consegue pensar em intervenções mais qualificadas. Né? Esse debate certamente a gente vai continuar com ele, porque há muita coisa para ser falada ainda, que principalmente o Ricardo chamou a atenção ali da pergunta inicial do tráfico, né, e a participação dele também na nossa cidade. Eu queria agradecer ao Ricardo Braida, advogado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E tendo outras oportunidades também, vai ser um prazer debater.
ao vereador Sargento Melo Casal do PL também. Obrigado, vereador. Parabenizar, né, o presidente da Casa Legislativa, o nosso José Márcio Garotinho, né, por ter idealizado mais um ambiente de debate aqui na Casa Legislativa, né, trazendo pessoas igual você, um repórter bem aclamado aqui na nossa cidade, né? O nosso querido Albuquerque, um rapaz que eu tenho conhecido ele mais de perto agora, o trabalho dele, né? Acompanho diariamente aí. Agradecer você aqui imensamente pelo trabalho que você tem feito aí para nossa cidade, tá bom, meu querido? E a presença da vereadora também. Vereadora Letícia Delgado do PT, obrigado também pela gentileza. Nada, eu que agradeço você, Ricardo, vereador Sargento Melo, Ricardo, Sargento Albuquerque, eu acho que esses espaços são muito bons, né? São bons para a gente, que a gente reflete, consegue dialogar, bons para a sociedade, bons para a Câmara. E espero aqui, já pedindo para o nosso presidente, que a gente tenha outros nesse nível. E agradecer também ao Sargento Vitor Albuquerque, da Polícia Militar, e dizer que eu estou nessa rede também, né? Eu fico te amorrinhando aí todo dia. Aí, muito bom. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que essa discussão ela enriquece demais, principalmente da gente ter a oportunidade de falar para a população sobre as coisas como realmente acontecem. Hoje a gente tem pouca possibilidade de ter esse contato próximo com a população, né? As pessoas elas ficam muito no telefone, nas redes sociais. Muitas vezes elas recebem informações boas. A maior parte das vezes elas recebem informações ruins. Então, quando a gente tem essa oportunidade de divulgar o que realmente está acontecendo, da forma como está acontecendo, trazer a população para participar com a gente é sempre bom. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vocês vão voltar, com certeza. Bom, encerramos agora o nosso segundo, na verdade, né, Câmara Debate, o programa que a gente faz aqui, que é um programa que vem para incentivar a discussão sobre assuntos importantes na cidade. E um dos objetivos do Poder Legislativo é esse. Esperamos que seja um espaço amplo, plural e inclusivo. Confira esse programa completo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal e a gente aguarda você no próximo programa. Obrigado e até lá.